Esse vídeo é especialmente para você que tem medo de vender. Eu sou Thaís Vilela, sou mentora de posicionamento e conteúdo estratégico para experts no mundo digital. Então, se você é uma empresária que deseja ser mais reconhecida, vista como uma autoridade no seu mercado, se tornar uma profissional de excelência para atrair os melhores clientes, você está no lugar certo. Afinal, aqui a gente fala sobre posicionamento, marketing, vendas, empreendedorismo e você já sabe um pouquinho também sobre a vida, afinal, a gente não é só o nosso negócio. Se você tem medo, vergonha de vender, esse vídeo foi feito exatamente para você. Eu sei disso porque a gente pode ser muito boa naquilo que a gente faz, a gente pode ter muita confiança na técnica que a gente aprendeu, nos anos que a gente estudou, só que quando a gente vai falar de venda, a gente está falando de outra habilidade que eu, como empresária, eu, como empreendedora, preciso adquirir, senão, adivinha, eu não coloco dinheiro no meu bolso. Só que quando a gente saiu da faculdade, quando a gente cursou os nossos cursos e se especializou, ninguém nos preparou para isso. E quando a gente é colocada no campo de batalha, a gente fala, meu Deus do céu, eu queria só delegar essa função porque eu tenho pavor de vender. Tá tudo bem, quando você cresce, começa a montar seu time comercial, você coloca outras pessoas com essa habilidade para vender no seu lugar. Só que você não pode deixar de saber o que fazer. Afinal, como que você vai treinar essas pessoas? Ou você vai ser aquela profissional que vai esperar um milagre só de ter contratado alguém para sua equipe? Afinal, o jeito, os valores, a cultura, o produto, tudo isso é seu. A alma do negócio é sua. Então não tem como você fugir disso. E o que a gente precisa entender é aonde está a raiz. Por que você tem medo de vender? Por que você tem pavor de vender? Já parou para pensar em relação a isso? O medo não está relacionado com a venda em si, mas com o medo do julgamento. A raiz de todo esse medo é a raiz do julgamento. É uma ferida, digamos, de rejeição. Então, por que eu tenho medo de vender? Porque eu tenho medo de ser julgada e rejeitada. É muito desafiador a gente receber um não. Afinal, a gente é apaixonado por aquilo que a gente criou. Eu sou apaixonada pelos meus serviços. Você também é apaixonada pelo seu serviço. Só que a gente começa a envolver demais o nosso lado emocional naquilo que a gente criou e a gente deixa de lado habilidades técnicas que são necessárias para o nosso momento de venda. Inclusive, deixar o nosso próprio emocional de lado no momento da venda. Porque se a gente colocar o nosso emocional em jogo também, vai ficar uma farofa, uma bagunça. Sabe por quê? Porque o emocional que a gente tem que mexer é com o emocional do nosso cliente. Do cliente que vai passar o cartão para a gente. Já ouviu falar que a venda é emocional, que a gente compra as coisas pela emoção? Então, olha a importância da gente guardar numa gavetinha o nosso lado emocional, porque eu preciso trabalhar o emocional do meu cliente. Eu preciso trabalhar durante a venda o emocional de quem está passando o cartão para mim. Se eu sou uma mulher, uma empresária totalmente descompassada, apaixonada pelo meu produto, morrendo de medo de ouvir um não, quase que querendo implorar para o meu cliente, se eu ouvir um não, vai ser o fim do mundo, acabou aquele dia para mim, já não consigo fazer mais nada, o seu emocional está totalmente envolvido no seu processo de vendas e aí já começa o grande erro. O que a gente precisa curar é, eu preciso criar uma casca em mim, como empresária, de saber que nem todo mundo vai dizer sim para a sua oferta. Nem todo mundo está pronto para ouvir a sua oferta, nem todo mundo vai ter dinheiro e vai achar importante, prioridade, investir na sua oferta, nem todo mundo vai ser o seu público e existe uma parcela que sim, vai dizer sim para você. Quando você entende isso, que não é nada pessoal com você, não é o não que você está recebendo, não é uma rejeição a você como profissional, é simplesmente um não. É simplesmente nesse momento, isso não faz sentido para mim. Tá tudo bem? Existem outras pessoas que vão topar e que vão precisar daquilo que você vende. Você começa a criar uma casca em você e o seu medo de rejeição, o seu medo de vergonha, o seu medo de julgamento, ele vai sendo quebrado, você já está preparado para isso. Quando a gente está no marketing, a gente fala muito sobre taxa de conversão e isso é muito natural. O nosso famoso funil, você já ouviu falar sobre isso? A partir do momento em que você começa a atrair pessoas para o seu negócio, para a sua campanha, para o seu lançamento, para o seu WhatsApp,
Vai chegar um volume de pessoas, você acha que todo mundo vai comprar? Você acha? Quantos nãos você já disse para outros profissionais? Quantos nãos você já disse para outros produtos e serviços? A gente faz isso o tempo todo. O tempo todo que a gente está nas redes sociais, a gente está dizendo não para um monte de coisa. Com você não vai ser diferente. Então, o primeiro passo é você tirar isso da sua cabeça e achar que isso está num nível pessoal com você como pessoa. E aí você começa a separar o seu lado emocional para começar a ter maturidade nas suas técnicas de vendas. Aí a gente vai entrar num ponto que você tem que colocar na sua cabeça. Enquanto você não vende o seu produto, o seu serviço, você não muda de vida. Eu sei que você está aqui porque você é uma pessoa ambiciosa, você quer crescer, você quer fazer sua empresa explodir, quer aumentar o seu faturamento. Enquanto você não vender, você não chega na vida dos seus sonhos. Sabe essa vida que você pinta na sua cabeça? Sabe essa vida que você tem no seu quadro dos sonhos? Todas as projeções e metas que você está fazendo lá para frente? Adivinha? A alma do seu negócio é a venda. Se você não vende, nada acontece. A empresa não gira, você não contrata pessoas, você não aumenta a sua equipe, você não consegue realizar seus sonhos, você não consegue ajudar outras pessoas, você não consegue contribuir com outras famílias, porque a partir do momento em que você contrata, você está contribuindo com outras famílias também. Então, a vida que você deseja, a vida que você almeja, ela só está pautada unicamente na quantidade de vendas que você vai ser capaz de gerar com o seu negócio. Então, para de ser besta, para de ter vergonha, enfia na gaveta, porque se você é uma mulher ambiciosa e se você tem os sonhos que eu sei que você tem, você não vai ter mais vergonha de vender. Outra coisa que você tem que ter na sua cabecinha, tá? Nessa cabecinha oca aí. Por que você tem vergonha de vender? Aquilo que você vende vai enganar o seu cliente? Porque se você falar que assim, vai enganar, aí eu vou falar para você não vender mesmo. Por que o medo de vender, se aquilo que você tem vai transformar a vida de outra pessoa? Vai ser útil para a necessidade daquela pessoa? Você está sendo desonesta? Você não vai ser íntegra no processo? Quando você colocar na sua cabeça que, através das suas vendas, você sim vai alcançar aquilo que você deseja, a vida dos sonhos, tudo que eu já falei para você, mas que isso vai ser um instrumento que está sendo útil para outras pessoas. Nós estamos aqui na Terra para servir. Então, o seu trabalho deve servir outras pessoas. O seu trabalho deve servir o máximo de pessoas possíveis. Porque imagina quanto mais mulheres eu conseguir atingir com os meus vídeos, com os meus cursos, com as minhas mentorias, mais mulheres estão prosperando nos seus negócios. Mais mulheres estão entendendo como se posicionar, como criar conteúdo, como ter coragem para de fato se tornar uma autoridade nos seus mercados. Isso não é uma transformação para várias mulheres? Como que eu vou ter vergonha de vender o meu conhecimento, a minha sabedoria? O mesmo do lado daí. Aquilo que você sabe vale muito, porque te custou muito. Só você sabe o quanto você investiu para isso. E só você sabe o quanto isso tem o poder de transformar a vida de outras pessoas. Se você dá mentoria, se você dá consultoria, se você vende os seus serviços, ou se de repente você tem uma loja, tem os produtos, só você sabe o quanto isso atende uma necessidade do seu cliente. Chega a ser até um egoísmo você deixar isso só para você. Você ter vergonha, não querer espalhar, querer ser pequena. Olha que loucura! Chega a ser um egoísmo. Como que você pode guardar isso para você se você veio nessa terra para ser grandiosa? Para transformar outras pessoas, para servir o máximo de pessoas possíveis que você puder. Olha como a gente começa a desfazer esse preconceito que muitas vezes existe no mercado sobre vender. A gente tira isso, não é mais um bicho de 7 cabeças, porque tem muitas coisas por trás. A gente está aqui para servir, para impactar, para ser útil. Tem alguém precisando daquilo que você vende, então é uma moeda de troca. Nunca é só você que está se beneficiando, são os dois lados. Por isso que é importante você não fazer tudo que você sabe de graça, porque você vai só servir o outro. E a moeda de troca, para que você também se sinta recompensada, para que você se sinta valorizada, para que seu trabalho não se transforme num hobby seu, para que você consiga
encher a barriga da sua família para que você consiga realizar os seus sonhos. Esse é o fluxo da energia do processo de venda que a gente tem que começar a mudar a nossa cabeça. E toma cuidado se você é uma pessoa que julga outras pessoas vendendo. Sabe quando você está assistindo alguém e está falando assim, ai, só quer vender. Ai, fulana só quer vender, tá gravando um vídeo só para vender. Olha, Thaís, tá só querendo falar para divulgar o curso da mentoria dela. Lembra um vídeo que eu já falei sobre as atitudes que te mantêm pobre. Eu não sei se ele já foi no ar, se esse daqui foi primeiro, eu não sei como que vai ser. Mas se você é uma pessoa que fica com essa vibe de julgamento, tá julgando o outro que vende, como que você espera ter facilidade no seu processo de vendas? Como que você espera atrair pessoas que vão valorizar o seu momento, o seu pitch de vendas, a sua oferta? Então precisa dar uma curadinha aí, o que está pegando aí que você tem tanto preconceito na hora que vê outras pessoas vendendo, tá? Esse é o processo natural de tudo na vida, compra e venda, compra e venda. E mais importante de tudo, você precisa fazer com que esse processo seja algo natural. Ninguém quer comprar de alguém desesperado. Você quer comprar de alguém que está nitidamente desesperado? Compra de mim, por favor, compra de mim. Sabe aqueles vendedores chatos que ficam no pé? Mas nitidamente você vê que está desesperado? Liga, manda mensagem, faz tudo. Porque que informação eu estou passando para outra pessoa? Eu preciso muito mais dessa venda do que você. Aí para mim já broxou, gente. Não sei se com você é assim também. Se eu percebo que do lado de lá ela tá desesperada para vender, já me brocha, naturalmente alguma coisa ali no meu inconsciente já me trava. Então o processo de vendas nunca é sobre, você pode estar desesperada para vender, tá? Que você tem suas metas para bater. Você sabe disso. Você nunca pode transmitir isso para o seu cliente. Afinal, quem precisa do seu produto é o seu cliente. Quem vai se arrepender de não ter comprado é o seu cliente. Você não precisa que ele compre de você. Tranquila, tem outras pessoas que fazem. Quem está perdendo é você. Eu sei do meu valor. Apesar, como eu falei, da gente, né, precisa bater nossas metas e tudo certo. Mas jamais transpareça que você precisa mais daquela venda do que o seu cliente durante esse processo. Então é importante que todo esse processo de venda também seja algo natural na sua vida. Lembra do fluxo que eu estou falando? Dessa troca que a gente tem que criar? Então o processo de venda é algo natural. Você estudou, montou sua metodologia, montou o seu serviço, tem o seu produto, você espera o que, meu bem? Tem que vender, tem que colocar dinheiro dentro da empresa. Então, quanto antes você normalizar isso dentro do seu negócio, tirar essa armadura, esse medo de você, melhor. E aí você vai prosperar, de fato, dentro do seu negócio. E aí, me conta aqui nos comentários se você já venceu essa barreira, se você tem facilidade de vender e como que você venceu. Ou se você ainda está no processo, o que está pegando aí de desafio na hora de vender, de colocar sua voz aí no mundo e divulgar tudo aquilo que você sabe e aquilo que você criou. Se você chegou até esse vídeo e gostou, fez sentido, você já sabe. Moeda de troca, hein? Tem que dar o like para o YouTube entender que isso daqui é um vídeo show e relevante. Compartilha com outra empresária que precisa destravar as vendas no negócio. Já se inscreve no canal para mais conteúdos como esse. Corre aqui no canal, já maratona tudo. Você vai ser uma pessoa muito melhor, muito mais rica a sua bagagem para os seus negócios. E a gente se vê então no nosso próximo papo. Combinado? Até lá!